Olá pessoal, hoje vamos falar sobre paisagem. Paisagem é um conceito muito amplo, estudado aí por várias áreas da ciência, desde a biologia, a arte, a ecologia, a agronomia. Mas de forma específica hoje, vamos ver sobre a abordagem da geografia sobre paisagem, sobre como a geografia aborda aí esses conceitos. Pessoal, e para a geografia, paisagem é uma das categorias analisadas aí para compreender o espaço geográfico. Ou seja, é uma lente específica utilizada ali para entendermos vários fenômenos que ocorrem ali naquele espaço geográfico. Quer ficar por dentro desse assunto? É só assistir o vídeo até o final e no final, se você gostar, ou se já estiver gostando, deixa seu like aqui que é muito importante para mim. E se quiser ficar por dentro também de outros assuntos relacionados a curiosidades geográficas e assuntos de geografia aí e atualidades no nosso mundo, se inscreve aqui, ativa também as notificações e seja o primeiro aí a saber das nossas novidades. No meio científico, existem várias maneiras da gente entender e classificar uma paisagem, do que a gente chama de tipos de paisagem. O renomado geógrafo Milton Santos, ele é o responsável por determinar ali uma classificação de paisagem que é utilizada tanto no Brasil quanto internacionalmente. Ele entende a paisagem como um aspecto visível do espaço geográfico. Mas não é simplesmente um aspecto estático. Ele entende ali tudo que interage com aquele espaço. Segundo ele, paisagem é tudo que a nossa percepção abarca. E tudo isso deve ser considerado quando você vai entender ali a dinâmica e do processo de interação ali entre os aspectos naturais e os aspectos culturais. Pessoal, quando nós pensamos em paisagem, às vezes a gente tem a percepção de que paisagem é algo bonito. É uma cachoeira, é um céu azul, são as montanhas. Isso realmente são paisagens, mas o conceito ele é muito mais amplo do que isso. Paisagem, gente, é o conjunto de elementos que nós conseguimos perceber em um determinado espaço geográfico. Então, gente, paisagem é tudo aquilo que nós percebemos, captamos e interpretamos ali com o nosso sentido. E aí a gente vai formar a nossa paisagem daquele lugar. E uma paisagem, é claro que ela vai sofrendo alterações aí, tanto alterações culturais como por elementos naturais mesmo, ao longo do tempo. Então, em uma mesma paisagem, é possível coexistir elementos de diversos tempos ali naquela mesma paisagem. E a partir dos diversos componentes dessa paisagem, gente, a gente pode ali categorizar uma paisagem, então, como nós já dissemos aqui, em paisagem natural e paisagem cultural, chamada também de paisagem antrópica, porque foi ali a alteração daquela paisagem, aquela paisagem foi sendo construída pelo ser humano. Por isso, paisagem cultural ou antrópica. A gente vai ver também que ela recebe outros nomes. E agora nós vamos explicar aí quais as principais características e as principais diferenças de cada uma dessas categorias da paisagem. As paisagens naturais, gente, são aquelas compostas por elementos em que predominam elementos naturais, que sofreram pouca ou nenhuma alteração ali antrópica, que sofreram pouca ou nenhuma alteração ali provocada pelo ser humano. E que as eventuais mudanças que tenham ocorrido ali naquela paisagem sejam provocadas também por elementos naturais. Esse conceito, gente, proveniente ali da escola alemã, ele considera ali a predominância de elementos físicos, dos rios, da vegetação, da hidrografia e tudo aquilo que é 100% natural ali naquela paisagem. Uma visão mais descritiva do espaço. Os aspectos físicos, então, sendo privilegiados ali nessa paisagem categorizada como uma paisagem natural. E, por outro lado, aquelas paisagens onde predomina ali o elemento cultural, o elemento humanizado, as alterações antrópicas. Essas paisagens são chamadas aí de paisagens culturais. Não significa que não pode ter um elemento natural ali. Claro que pode, mas ali, quando predominam elementos culturais, a gente chama aquela paisagem específica, aquele espaço geográfico de uma paisagem cultural. Então aquela paisagem ali com muita estrada, ponte, prédio, plantação, tudo aquilo ali que são coisas produzidas pelo ser humano é considerado ali como uma paisagem cultural. Nessa concepção, gente, uma favela, um bairro organizado, um jardim ou um lixão, tudo isso é considerado uma paisagem humanizada. Tudo isso é considerado uma paisagem cultural. Gente, e é muito importante mesmo, marca aí esse ponto no vídeo, anota aí no seu caderninho se você estiver anotando. Pessoal, não confunda.
elemento natural com paisagem rural. Não é tudo que está na roça que é natural, não. Numa paisagem rural, nós temos ali elementos culturais. Uma paisagem rural, aquela utilizada ali na pecuária, na agricultura, ela foi produzida pelo ser humano. Então ela não é uma paisagem natural, ela é também uma paisagem cultural. Gente, eu não podia finalizar esse vídeo sem ressaltar um detalhe extremamente importante. Existe uma moderna corrente de pensamento, de análise do espaço geográfico, que ela diz que nenhuma paisagem no planeta Terra hoje é uma paisagem natural, que todas as paisagens são culturais. Por quê? Em que eles amparam esse pensamento? Segundo eles, a partir do momento em que o ser humano começou a interferir em todo o planeta Terra, inclusive no clima, no aquecimento global, na dinâmica das chuvas. Então hoje, por exemplo, o aquecimento global ele já fez alteração em todo o planeta Terra. Mesmo que o homem não tenha ido diretamente naquele espaço ali e feito uma alteração, a própria alteração no clima que provocou, por exemplo, o desmoronamento de uma encosta, seria ali uma ação proveniente de uma ação humana. Então, segundo esse pensamento moderno de categorização de paisagem, todas as paisagens no planeta Terra seriam ali paisagens culturais. Mas esse ainda não é o pensamento mais aceito. Então, você ainda pode continuar categorizando uma paisagem em paisagem natural e paisagem cultural, sem considerar ali, por exemplo, a dinâmica do aquecimento global. E aí, entendeu tudo? Já está fera em paisagem? Então vamos fazer um teste. Observe essa imagem aqui. Como nós podemos classificá-la? Natural ou cultural? Muito bem, pessoal. Essa é uma paisagem natural. É uma paisagem onde predominam elementos que não sofreram ali interferência humana para que eles possam existir ali daquela forma. E essa aqui? Observa bem. Gente, essa aqui está muito clara, né? Ela está repleta de elementos aqui que foram construídos pelos seres humanos. Isso que está aqui não existiu ali, esse prédio, ele não cresceu ali naturalmente. Então tudo que está aqui é cultural, é construído pelo homem. Então essa é uma paisagem claramente cultural. E essa aqui, gente? Pensa bem. Pensa bem antes de responder. Analisa todos os elementos que estão nessa paisagem aqui. Olha, ela tem elementos naturais, tem elementos culturais. Pessoal, presta atenção. Essas plantas que estão aqui, elas não nasceram naturalmente aqui, elas já não nasceram organizadas desse jeito. Essas flores não nasceram naturalmente podadas e nesses lugares que estão sendo demonstrados aqui. Então, gente, essa aqui também é uma paisagem cultural, é uma paisagem produzida pelo ser humano, independentemente se esteja formado por plantas, mas é uma paisagem cultural. Pessoal, todo jardim é cultural. Todo, 100% dos jardins são culturais, porque se é um jardim, foi algo feito ali, elaborado, planejado pelo ser humano. E essa aqui, gente, essa ficou fácil, né, gente? Se todo jardim é cultural, porque ele foi plantado pelo ser humano, é claro que toda plantação, toda lavoura também é cultural, que foi algo ali feito, né, plantado para a produção do ser humano, para o consumo humano, cuidado pelo ser humano. Então, toda plantação, todo jardim, por mais que sejam formadas ali por plantas, são paisagens culturais. Pessoal, por hoje é só isso. E se restou alguma dúvida, deixa nos comentários aqui que eu vou tentar te ajudar. Até o próximo.